falando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora a gente dá um salto lá para o versículo 18, onde diz a seguinte coisa: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Esse é um dos textos, principais para a gente afirmar, através da Escritura, a doutrina da Trindade. Ou seja, porque no início do relato de João, nós conseguimos ver, pelo menos, distinções e unidades. E essa foi a doutrina que foi defendida no concílio de Nicéia, o primeiro concílio. Mas aqui nós vemos que João diz que no princípio havia um verbo, e o verbo estava acompanhado de Deus. E no final ele diz que o verbo era o próprio Deus. E no verso 18 nós identificamos que ninguém nunca viu Deus, mas o Deus unigênito, a qual estava com o Pai desde o princípio, esse é quem revela o Deus absoluto e Pai. Então, assim, a partir desse texto, e olhando para o nosso primeiro ponto aqui do texto de Calvino, a gente vai entender a primeira coisa a respeito da Trindade. A gente já tem batido bastante nisso nas aulas, mas hoje a gente vai, mais uma vez, categorizar as coisas. Aqui nós vemos distinções e não divisões. Por que isso é importante? Porque distinção não é, de fato, a mesma coisa do que divisão. A divisão pressupõe uma separação. Se a gente fosse pressupor a separação nesse texto de João, nós entenderíamos que há duas pessoas que estão totalmente separadas uma das outras. E o pai do filho, e um não pode ser um, e o outro também não pode ser o outro. Mas aqui o que a Bíblia quer sustentar, a partir da primeira coisa que Calvino diz, é que há um único verdadeiro Deus se revelando a nós. E aqui o João ele coloca esse relato do princípio onde Deus absoluto existe. Só que há também essa distinção, onde há pessoas, como a gente tem falado aqui, pessoas que fazem parte do ser de Deus, da trindade de Deus. Ou seja, categoricamente, Deus é um em essência, ele é uma única essencialidade, uma única substância, mas nessa substância, pensem aqui num círculo, né? Como está também ilustrado ali, alguns círculos que estão se entrelaçando, ou quase círculos, né? Umas gotas. Ele é um essencialmente, mas nessa essência única subsistem três pessoas que são distintas. E essa distinção não está envolvendo divisão, não está envolvendo separação. Elas não estão distantes umas das outras, elas não estão separadas umas das outras, mas elas simplesmente são distintas, participando da mesma essência. E nesse sentido, o Calvino ele traz uma frase do Gregório de Nazianzo muito importante, onde ele vai dizer o seguinte, o Gregório, né? Não posso pensar em em um e único, sem que me veja imediatamente envolvido pelo fulgor dos três. Nem posso distinguir os três, sem que me veja imediatamente voltado para um e único. Ou seja, o Gregório está aqui querendo dizer que toda vez que ele pensa no único Deus, a qual a Escritura revela, ele imediatamente remete às três pessoas da Trindade, indivisíveis, mas distintas. E a gente vai ver que o Calvino ele vai bater muito nessa tecla nas próximas sessões. Aqui ele vai deixar claro, nas institutas, que há uma aplicação e funções para essas distinções. A partir de que nós alegamos que existem distinções na Trindade? A gente diz, bom, só existe um Deus, e esse Deus, na qual ele essencialmente existe, subsistem três pessoas diferentes.
Agora, a que se atribui essas diferenças ou essas distinções? Bom, como eu tinha citado em algumas aulas passadas, a nossa confissão também faz menção dessa distinção, a Confissão de Fé de Westminster, onde diz que o Pai gerou o Filho procede do Pai e o Espírito procede do Filho e do Pai. Nessa imagem a gente consegue ter uma ideia dessa analogia. É claro que não ali é, é bom ser visto que nós não estamos tentando explicar o ser de Deus, mas aqui nós estamos tentando ilustrar aquilo que se conhece como a economia da Trindade, ou seja, quais são as suas funções nas relações a qual eles mantêm. E ali a gente consegue ver uma espécie de córrego, né, onde passa a água, onde o Calvino vai sustentar também nas Institutas que a origem de tudo parte de Deus, passando através do Filho, que é a sabedoria, e culminando no poder do Espírito Santo, onde acontece a aplicação. Né? Então a gente percebe que a essência, o mesmo Deus está envolvido em todas as coisas, mas ocorrendo essas distinções, inclusive em suas funções, em suas aplicações. E não nos convém, como diz Calvino, suprimir a distinção que observamos expressa nas Escrituras, o que está caracterizado por essa imagem. A saber que o Pai se atribui o princípio da ação, a fonte e manancial de todas as coisas, como eu expliquei, ao Filho, a sabedoria, o conselho e a própria disposição na operação das coisas, mas ao Espírito atribui o poder e a eficácia da ação. Então é sempre o Deus triuno, é o Deus trino que está envolvido em toda a ação na história, não só desde a criação, mas também hoje na realidade, no mundo, na sua revelação, nas aplicações. É o mesmo Deus, com três pessoas distintas executando funções e operando no mundo. Agora nós vemos um relacionamento, o Calvino vai abordar isso na seção 19, onde a palavra hipóstase, mais uma vez, ela é enfatizada. O que é hipóstase? Não sei se alguém aqui lembra o que significa hipóstase. Alguém lembra o que significa? Miguel. Hã? Natureza. 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 Aqui, nesse caso, significa a natureza no sentido pessoal, ou seja, uma pessoalidade que está hipostaticamente sendo abrangida pelo ser de Deus de forma relacional. Ou seja, com efeito, nas palavras do Calvino, em cada uma das hipóstases, ou seja, as pessoas, compreende-se toda a natureza divina, com a qualificação de que cada um tem sua propriedade peculiar. O Pai está todo no Filho, o Filho todo no Pai, como ele próprio também declara, eu estou no Pai e o Pai está em mim, lá em João, capítulo 14, verso 10. Esses designativos, o Calvino menciona uma frase atribuída a Agostinho, eles são indicados para mostrarem as relações desse Deus indivisível, como eu tenho dito até aqui. E isso vai ser muito importante porque lá na frente, nas Institutas, o Calvino ele vai começar a combater algumas objeções, e a gente vai ver isso hoje, que vão tentar, de alguma forma, alegar que, na verdade, essas pessoas do ser de Deus não estão compartilhando, num mesmo nível, a mesma essência divina. Só que, desde já, o Calvino já deixa claro que essas hipóstases, essas diferenças, inclusive citando Agostinho, elas de forma alguma esvaziam cada pessoalidade do ser de Deus. Essas três pessoas, essas três subsistências do ser de Deus, como são o mesmo Deus, eles são o mesmo Deus de forma completa, de forma total. De forma nenhuma nós podemos assumir que há uma parcialidade, o que exigiria, como eu disse no início, uma divisão e não uma distinção. Eles são caracteristicamente distintos, mas eles de forma alguma estão separados, divididos, partilhados de maneira alguma. Agora, claro que essa distinção, ela envolve esse relacionamento, como eu tenho dito até aqui. Por exemplo, Cristo em relação a si mesmo é Deus.
o Pai em relação a si mesmo é Deus. Isso também é uma sentença de Calvino. Mas o Filho em relação ao Pai é o Filho. O Pai em relação ao Filho é o Pai. E como eu tenho dito também nas aulas passadas, a gente não consegue de alguma forma natural ou intuitiva absorver isso, porque parece para a gente uma grande confusão, né? Parece uma coisa extremamente contra-intuitiva, e de fato é um pouco contra-intuitivo. Mas essa é a revelação das Escrituras, e nós temos que aceitá-las, por mais que logicamente elas não nos caibam exatamente ao intelecto. A gente consegue perceber, e há algumas argumentações que podem ser utilizadas. Uma vez conversando com um amigo meu, que era testemunha de Jeová, eu tentei demonstrar isso para ele, porque ele sempre falava, bom, isso não é lógico, não faz sentido, não tem lógica nisso que você está falando. E eu, de certa forma, pegava um pouco emprestado aqui do Calvino sem o saber, porque eu falava para ele assim, bom, mas você não é filho do seu pai? Ele, eu sou. Quando você tiver um filho, você não vai ser pai do seu filho? Vou. Então, na mesma pessoa que é você, você vai ser filho e pai ao mesmo tempo, não vai ser? Eu vou ser filho do meu pai e você pai do meu filho. Então, ao mesmo tempo, eu sou filho e pai. É isso mesmo. Dá para entender, logicamente, isso. A gente consegue compreender até esse ponto. E de forma muito semelhante, mas muito baixa, é o que a gente está tentando ilustrar aqui, né? Que as mesmas coisas podem ser comportadas numa única realidade, em alguma forma, de algum modo, de algum sentido, a gente não consegue plenamente alcançar, não consegue dizer, mas a gente sabe que está lá. A gente sabe que é desse jeito que é. Entendeu? Como funciona, aí, de fato, é uma coisa difícil de se explicar. Mas, em algum sentido, essa realidade é a realidade a qual subsiste o nosso Deus. Ele é essa pessoa. E aqui, mais uma vez, se reforça, através das institutas, a essência simples de Deus. Porque toda essa explicação envolve questionamentos a respeito das pessoas da Trindade e a partir da própria essencialidade de Deus. Porque, posteriormente, a gente vai ver que foram levantadas objeções de que, bom, se o Deus é uma pessoa só, se é um único Deus, então essa essência não é simples, essa essência é dividida, ela não é uma única coisa. Mas é claro que as Escrituras tratam da essência de Deus como sendo uma única coisa, a ponto de, quando se refere a Cristo, não existe uma distinção no sentido da divindade de Jesus. Às vezes, que a Bíblia se refere a uma dessas pessoas, seja o Pai, seja o Filho, seja o Espírito Santo, eles são designados da mesma forma. Uma das palavras que fica evidente durante o Novo Testamento, a qual os apóstolos, inclusive, apreendem e utilizam bastante, é a palavra grega kurios, que no caso significa Senhor. Essa palavra ela é utilizada a Deus, especificamente, durante o Antigo Testamento. No Novo Testamento, isso ganha essa designação, chamar de nova, porque o único e próprio Deus, Senhor. Essa palavra, nas palavras do Calvino, é evidente. Ou seja, é evidente que o termo Senhor foi aí posto em lugar de Jeová. Por isso seria tolo e pueril restringi-lo a unicamente a pessoa do mediador, uma vez que é uma asserção absoluta, que não compara o filho com o pai. E sabemos do reconhecido costume, inclusive também dos gregos, que os apóstolos empregaram geralmente o termo Kyrios, no lugar de Jeová. Então há essa identificação de Jesus como o Deus absoluto no Novo Testamento. Isso é o que também fundamenta e de forma basilar, sustenta a doutrina da Trindade. Essa identificação do Senhor Jesus Cristo pelos apóstolos, pela forma como era utilizada essa palavra Kyrios, na pessoa do Deus absoluto, único e verdadeiro que existe.
Ao passo que em todo o Antigo Testamento nós vemos afirmações do Deus Jeová dizendo que não há outros deuses além dele. Isso também nos dá fundamento para argumentar que, bom, se Cristo está sendo chamado de Senhor, de Kyrios, que era designado a Deus, ele é esse único Deus. Face a que toda a revelação de Deus no Antigo Testamento assusta que os outros deuses são invenções e enganações humanas. Eles não existem por si só, eles não possuem existência factual na realidade. E aqui mais uma vez é lembrado por Calvino, obrigado. Mais uma vez é lembrado por Calvino que nós devemos ser sóbrios ao analisar as Escrituras e analisar também a realidade ao nosso redor. Porque a nossa mente possui limites, né? Acho que ninguém aqui vai discordar dessa afirmação. Nossa mente possui limites. Calvino, inclusive, cita um desses limites na época dele. Ele fala que o ser humano, e aí em sua época, claro, não conhecia a massa do Sol. Qual seria a massa do Sol? Bom, hoje a gente sabe qual é a massa do Sol, né? Claro, o Sol é feito de gás hélio e hidrogênio, de forma majoritária, com alguns metais considerados pela astronomia. E o valor da massa é de 1,989 multiplicado por 10 elevado a 30. A gente sabe essas coisas, né? São dados científicos que hoje a gente tem conhecimento. É possível que na época de Calvino, antes da Revolução Científica, historicamente baseada, ele não tivesse essa informação. Mas o que Calvino quer dizer com isso? Quer dizer que, no fundo, a gente não conhece todas as coisas nem da natureza, quem dirá do próprio Deus. A gente pode ter uma certa resistência em absorver essa doutrina, mas, de certa maneira, nós absorvemos diversos outros conhecimentos da própria natureza, a qual nós não temos nem condições de provar. Por exemplo, essa é uma dos argumentos de Alvin Plantinga na sua obra Deus e Outras Mentes, quando ele vai alegar que nós acreditamos em outras mentes, né? Eu acredito que cada pessoa aqui tem uma mente pensante, a pessoa tem uma vontade, só que eu nunca vi, né, essa mente. Nunca vi essa vontade, não tenho como provar que vocês têm uma mente, vocês não têm como provar que eu tenho uma mente. Mas todo mundo supõe e crê de forma básica que todos nós somos seres racionais, pensantes. Então existe na natureza também essa grande complexidade, a qual Calvino tenta demonstrar aqui, que nós não conseguimos esgotar, nós não conseguimos sondar de forma exata, profunda. Inclusive, esses dias eu estava lendo, né, a complexidade da consciência. O que seria consciência? Hoje se discute a respeito de consciência, do cérebro, há teorias como do John Eccles falando sobre consciência. E aí nós pensamos, o que é a mente? O que é a consciência? Será que são as sinapses cerebrais que são a consciência? Há teorias sobre isso. Mas a gente não consegue chegar ao ponto de precisar. Não, a alma, a consciência começa a partir daqui. Quando tem a sinapse cerebral no cérebro, a partir da última sinapse, a consciência surge. Não, não é assim que é percebido. Pelo menos não se consegue precisar esse tipo de coisa. O que a gente sabe é que o cérebro, dentro do cérebro, tem relações quânticas acontecendo o tempo todo. Em microtubos. E essas sinapses estão ali se debatendo o tempo todo ali, a corrente elétrica está fluindo de alguma forma dentro do cérebro. E a gente sabe que a consciência está ali. Só que a gente consegue precisamente distinguir uma coisa da outra, não conseguimos? De alguma forma, a gente fala, bom, o cérebro, o corpo é o corpo e a consciência é outra coisa. De alguma maneira. Por quê? Porque nós temos em nosso íntimo, em nosso ser, de alguma forma, uma volição, uma vontade que nos faz agir para além das próprias caracterizações naturais do nosso corpo, que é onde estaria incluído o cérebro, a massa encefálica, que é pura matéria, estaria incluído nessa limitação natural. Mas nós não simplesmente respondemos a sinapses cerebrais, nós conseguimos também ir contra elas. Ou seja, há em nosso corpo, há em nossa constituição humana, alguma coisa diferente dela, que nos faz minimamente ir contra ela ou talvez
responder a ela de forma obediente. Então, o Calvino quer reforçar aqui esse ponto. Há complexidade de natureza a qual nós não conhecemos e, por isso, nós devemos lembrar que, com Deus, a coisa não só aumenta de escala, mas que também deveria exigir uma postura semelhante da nossa parte. O verbo como hipóstase real. Muito se foi questionado na época do Calvino a respeito da divindade do Filho, né? Inclusive o Concílio de Nicéia anteriormente também discutiu sobre isso. E o Calvino até chega a citar o Ário mais uma vez e o Sibélio, que foram aqueles personagens que debateram na época de Nicéia. Por que ele cita eles? Porque ele percebe que essa tendência de tentar, de alguma forma, dividir as pessoas da Trindade e separá-las, ela está constantemente retornando à ideia do pensamento humano. Ou seja, ele cita, a partir de agora, o Serveto, Miguel de Serveto, que era um espanhol, né, um teólogo, inclusive um homem das ciências, um médico, que inclusive mapeou a circulação pulmonar na época dele. Era uma pessoa inteligente, não era qualquer um, né? Então, assim, ele cita o Miguel de Serveto porque o Miguel de Serveto é uma das pessoas, um teólogo daquela época, que vai propor essa divisão. Ou seja, o Calvino, abrindo aqui aspas para citar ele mesmo, ele diz a respeito de Serveto: esta, com efeito, foi a sua síntese das especulações. Deus fica dividido em três partes quando se diz que três pessoas subsistem em sua essência, e que essa tríade é imaginária, pois se põe em conflito com a unidade de Deus. Ou seja, o que o Miguel de Serveto começou a fazer aqui? Ele percebia a defesa de alguns teólogos, inclusive do Calvino, a respeito da doutrina da Trindade, e ele começa a, de alguma forma argumentativa, debochar um pouco, né? Seria uma coisa meio assim. Ele está dizendo que, bom, se vocês estão dizendo que tem três pessoas ali, então, claramente, mais uma vez, seria interessante evocar-se a palavra logicamente, porque é isso que ele quer dizer, no fundo. Claramente, vocês estão, com isso, dividindo Deus em três. Então, tem três partes de Deus no ser de Deus. Sendo que, em momento nenhum, isso é afirmado pelos defensores da doutrina da Trindade, a qual nós subscrevemos. Mas sim que há uma distinção. Não há partes, há simplesmente distinções, características diferentes, sem divisões, como tem sido dito desde o início. E ele continua. Ele foi de parecer, diz Calvino, que as chamadas pessoas são apenas certas ideias externas, que na realidade não subsistem na essência de Deus, mas nos representam Deus desta ou daquela forma, e que de início certamente nada havia de distinto em Deus, uma vez que outrora o Verbo era o mesmo que o Espírito. Ou seja, o Serveto está tentando aqui argumentar que, bom, já que a gente sustenta primeiramente que Deus é uma única pessoa, então não pode envolver divisões nem distinções. Aqui, é claro, tem um erro da parte de Serveto, que é não enxergar esses sentidos expostos pela Escritura, a qual nos dá a ideia de que, mesmo Deus sendo ele possui três pessoas distintas subsistindo dele mesmo. Ou seja, uma coisa, tecnicamente, para as Escrituras e da revelação que ela coloca, uma coisa não é contrária à outra. Talvez na lógica de Serveto isso não pudesse, de alguma forma, pudesse ser confinada na lógica dele ou demonstrada, explicada pela lógica dele. Mas a Escritura sustenta essa clara evidência e resposta a respeito do ser de Deus. E do mesmo pântano, nas palavras do Calvino, né, do mesmo lugar escuro a qual saiu essa objeção de Serveto contra a doutrina da Trindade, também surgiram outras pessoas que se manifestaram contra isso, mas aí já indo para uma outro tipo de forma,
onde eles diziam: bom, há três pessoas, desde que se faça, porém, a restrição de que o Pai, que é o único verdadeiro e propriamente Deus, ao formar o Filho e o Espírito, neles infundiu a sua própria deidade. Ou seja, outras objeções se levantaram contra a doutrina da Trindade para sustentar que, ok, vamos então concordar que esse único Deus está subsistido em três pessoas diferentes. Mas aí eles simplesmente acrescentaram mais alguma coisa. Bom, se está subsistido em três pessoas diferentes, deve ter uma ordem de divindade dentro da própria divindade. Ou seja, o Pai, claramente, é o primeiro e, por excelência, é o mais divino. Segundo, o Filho se torna divino porque o Pai lhe confere, insere nele a divindade. O que está completamente fora de questão para as Escrituras e completamente errado dentro da sustentação da doutrina da Trindade. A gente, economicamente, quando foi demonstrado no início, a gente acha que o Pai, o Filho e o Espírito Santo cumprem funções diferentes. Agora, no seu próprio eles são a mesma coisa, de forma com que, desde o início, e Deus não teve início, né? Claro, o início é da criação, ou seja, antes da criação, Deus já era três pessoas em um. O Filho já tinha a mesma divindade do Pai e o Espírito a mesma divindade do Filho, porque os três sempre existiram. Nenhum existiu posteriormente, nenhum foi alvo de uma infusão divina posterior. Nada disso aconteceu. Isso não é o que a doutrina da Trindade sustenta. Isso é o que as objeções àquela época tentavam argumentar. E, é claro, a gente percebe que de forma errônea, porque essa não é a revelação das Escrituras. E como eu disse no início, né, em relação à palavra curios, existem outras passagens na Bíblia também que se faz essa designação sobre Deus em direção ao Filho. Por exemplo, o Calvino ele vai citar, né, João, vai citar Isaías, vai citar Romanos, como a gente viu na última aula com o reverendo Joel também. É dito no Antigo Testamento que o verdadeiro Deus, que o Deus absoluto, seria a pedra de tropeço. No Novo Testamento, quem é a pedra de tropeço? É Jesus Cristo, o Filho. Uma designação dada ao próprio Deus. No Antigo Testamento, em Isaías, também diz que todo joelho deve se dobrar diante de Deus, o Pai. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa a respeito de Cristo. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Ou seja, o Antigo Testamento, que simplesmente sustentava o culto ao Deus único, agora nos apresenta o Filho unigênito de Deus, qual é elevado ao nível do próprio Deus. E dessa forma, se compreende através da revelação das Escrituras que eles são o único e mesmo Deus, tendo glória com ninguém. Deus não aceita culto a qualquer outro tipo de ser que não seja Ele próprio. Bom, tributos divinos da palavra, acho que eu já falei. Unidade indivisível. Acho que eu vou voltar. Bom, dentro dessas objeções, a qual o Calvino também combate, é muito levantado também a ideia a respeito do filho, e aqui Calvino usa isso de uma forma retórica, quando ele vai trazer aquela passagem de Jesus tendo um diálogo, uma conversa com o jovem rico, né? Onde o jovem rico diz, bom mestre, e aí Cristo fala, bom só tem um, e é Deus. E aí Calvino vai usar essa passagem aqui nas Institutas para demonstrar para aquelas pessoas da época dele, de alguma maneira, que se eles fossem levar as consequências dos seus próprios argumentos, eles chegariam diante de uma passagem dessa e falariam, bom, realmente, Cristo deve ser bom, mas ele não é tão bom quanto Deus, né? Ele é bom de uma forma inferior. Ou quando ele chega diante e fala que não é bom, é porque de fato ele não é bom.
mas Deus é bom? Será que eles seriam levianos ao ponto de afirmarem esse tipo de coisa? Chegarem aqui e falarem, não, de fato, Jesus não era bom, porque ele mesmo disse que não era bom, então ele não é bom, então a gente esquece Jesus. Não. É claro que aqui, a partir da, da, da visão da doutrina da Trindade, a gente consegue enxergar que Cristo fala que Deus é bom, claramente colocando que, de fato, o único bom é Deus, só que ele participando, né? Ele sendo subsistente dessa essência divina, ao ponto de nós reconhecermos, sim, que a bondade é o Deus existente, absoluto e real, e que na pessoa do Filho também exerce bondade. Ou seja, seria de forma lógica um contrassenso. Quem poderia dizer que Deus é bom e ao chegar a ver Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, até aí fora os pagãos, os incrédulos, dizem que Jesus era um cara legal, era um cara bom. Então, assim, se fôssemos levar aquilo que eles estão dizendo, nós teríamos que, de fato, assumir uma inferioridade, pelo menos, da bondade de Jesus. Mas nessa passagem, claramente, nós não podemos seguir por esse caminho. Nós temos que assumir que Jesus está enfatizando a glória do Pai, mas de forma alguma está desparticipando dela. Ele só está querendo conferir uma ênfase. E claramente isso não seria retirá-lo à bondade, porque, como a gente ilustrou aqui no início, quando falamos que Cristo é Deus e o Filho é Deus e o Pai é Deus, nós estamos assumindo que eles são um Deus. Não deuses, mas estamos assumindo que eles são Deus. Então, de forma alguma, ele estaria abrindo aqui mão da bondade em algum nível, mas nós precisamos enxergar esse texto a partir da realidade do nosso Deus Trino, que confere a bondade, ou seja, a bondade está extensa tanto ao Pai, quanto ao Filho e quanto ao Espírito Santo. E esse poderia ser, na verdade, essa era uma descrição que eles tentavam apontar e qual Calvino ele tenta de uma forma retórica aqui dizer que eles estão errados porque eles terminariam por classificar as pessoas da Trindade com atributos diferentes, pelo menos. Calvino também cita, e aqui para a gente encerrar, Calvino também cita a passagem de Moisés, onde ele diz que na época dele muitas pessoas debocharam sobre a distinção das pessoas naquela citação de Moisés no Gênesis, quando a gente enxerga lá que Deus fala, bom, façamos então o homem à nossa imagem e semelhança. Hoje a gente já tem uma percepção de que o significado das escrituras em Gênesis, ali naquele contexto, significa uma pluralidade para demonstrar a majestade de Deus. Existe o sentido onde isso é colocado para nos mostrar que Deus é grande. Mas querendo ou não, aquela também é uma passagem que concede abertura para que nós possamos afirmar a Trindade. Sim, esse foi o entendimento aqui do próprio Calvino, quando diz que estavam debochando desse registro de Moisés, ao passo que, de fato, existe um único Deus que subsiste uma pluralidade de pessoas. Essa foi uma afirmação também sustentada por Eusébio em sua História Eclesiástica, desde a Antiguidade. Isso era sustentado pelos teólogos da Igreja. A gente pode achar que hoje existe um significado maior ou diferente, mas a realidade é que os teólogos da igreja, os pais da igreja, viam essa passagem como uma forte demonstração da pluralidade e unicidade de Deus revelada pelas Escrituras. E por fim, a gente conclui falando dessa unidade indivisível de Deus. Aquele símbolo é muito importante, né? Porque demonstra como que essa realidade do nosso Deus está completamente entrelaçada de forma essencial. Ou seja, nenhuma das pessoas da Trindade foi criada. Todas elas sempre existiram, todas elas se relacionam em determinados níveis, sem com isso deixarem de serem o mesmo Deus. Todos eles são o único e mesmo Deus, essencialmente. Bom, essa é a nossa aula de hoje. A gente reforçou alguns pontos da Trindade, falamos sobre algumas objeções, falamos sobre as visões de Calvino e a forma como ele se comportou diante das objeções da sua época, ou seja, sua postura, suas defesas.
sua retórica e as bases a qual Calvino utiliza e utilizou naquela época para sustentar a doutrina da Trindade. Bases bíblicas, a qual nós começamos hoje com João capítulo 1, que é um dos maiores, uma das maiores passagens onde nós podemos ver claramente essa unicidade de Deus, mas também a distinção. Há também passagens dos evangelhos, como o batismo, né? Batizem em nome de Deus, no nome único de Deus. Ele fala Pai, Filho e Espírito Santo. E uma, isso também é uma evidência para nós alegarmos a doutrina da Trindade a partir das Escrituras. Bom, e é isso. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma coisa a falar, considerar?